futuro da saúde, eu acredito que a gente tem muitas interrogações na cabeça. Primeiro, qual que é a saúde que eu quero? Será que eu tenho a capacidade de desenhar a saúde que eu quero? Ou eu vou depender da medicina para ela me orientar a saúde que eu poderei ter? Esse tema da saúde, eu estava falando no painel anterior, sempre ele é Pedro e Adriana. É um dos itens muito mais requisitados durante uma campanha política. Aliás, eu vou repetir porque eu acho importante para vocês entenderem esse contexto. Só que a saúde ela tem um problema. Se você não estiver doente, você não lembra dela. Aliás, tem uma maneira de você lembrar. É quando você começa a aumentar o número de Pai Nossos antes de dormir. Se não está feliz, aí se alguém lembra, olha, a hora que você acorda também você tem que rezar. E aí o outro fala, mas a hora que você acorda e ficar na cama não resolve nada. Você tem que saber o que você vai fazer. Então eu passo a manhã inteira rezando. E aí quando acabo a reza eu esqueci que eu ia fazer. Porque é tanta reza, eu acabo esquecendo. Mas a educação e a segurança é interessante, Adriana. Todo o tempo você está convivendo. Você tem filhos. Pronto. Então a educação está presente na sua casa 24 horas, né, Pedro? Você tem netos, você acompanha. A segurança é só ligar a televisão, assalto aqui, morte lá. Então, todo dia você está sendo atualizado. A saúde, se você estiver bem, você não lembra dela. Mas é ela que vai te manter vivo para poder estudar e para poder gozar de uma segurança. Então, essa saúde que nós queremos, essa saúde que devemos lutar, é um pouco isso que nós vamos conversar, fazendo com que a inovação seja importante neste processo. Pedro, eu vou ser cavaleiro, se você permitir. Embora a Adriana está com óculos mais bonito que o meu, já vou ter que procurar o endereço dessa ótica. Adriana, muito bem-vinda, muito grato aí por você ter aceitado este convite. E eu passaria para você termos aí a sua fala, o seu pensamento sobre tecnologia e inovação no complexo industrial na saúde. O futuro da saúde. Embora você é muito jovem, mas vai chegar o futuro. Paulo, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, uma honra estar do lado do deputado Pedro. Boa tarde a todos e todas. É interessante esse tema, né? A gente falar de futuro, quando a gente tem tantos desafios no momento presente. Então, eu posso estar só fazendo uma alusão que você falou dos meus óculos, pode ser os óculos, mas as minhas, né, eu não estou nem de meia, essas meias estão maravilhosas aqui, que você tem que estar me chamando a atenção. Então, eu não vou olhar para você, não, porque senão eu fico, olha, aí vocês não combinaram comigo o figurino, né? Então, a próxima vez eu tenho que vir com uma meia, mas tudo bem. Então, vou ter que improvisar aqui para não ficar olhando para as meias de vocês. Eu vejo que é muito interessante quando a gente fala dos desafios que a gente tem hoje na área da saúde, e você já citou um, né, Fracaro, de que a gente não pensa na saúde quando a gente não está doente. Então, esse é um primeiro desafio que a gente tem, como é que a gente consegue pensar na saúde de uma forma preventiva? Como é que a gente pode, cada vez mais, dar um foco na atenção primária dentro da nossa jornada, para o quê? Porque se tudo correr bem, nós vamos viver muito mais. E não só viver mais, mas viver bem. Então, isso exige que toda essa cadeia ela seja vista de uma forma cada vez mais integrada e eficiente. Aí que eu vejo que a tecnologia
ela pode favorecer, né? A gente está falando da jornada do futuro, mas é a construção de como é que nós conseguimos, através também da tecnologia, criar maior eficiência, menor desperdício que a gente tem na cadeia como um todo e mais inteligência de dados para que a gente possa reduzir esses custos e melhorar essa jornada do paciente. Então, abrindo aqui essa discussão, eu colocaria que a tecnologia ela não tem que ser o fim, ela é um meio para que a gente possa entender como a gente pode ser mais eficiente na cadeia, independente do setor público ou privado. Acho que esse é uma coisa que a gente, né, um assunto que a gente vai abordar, a colaboração entre os setores, que também é algo fundamental, e cada vez mais que a gente tenha essa inteligência e a educação apropriada, que também que essas tecnologias incorporadas, uma vez incorporadas, elas possam garantir a sua eficiência na plenitude. E aí a educação ela é vital para que a gente possa levar a educação para profissionais de saúde, levar a educação para administradores dos hospitais públicos e privados, enfim. Então eu vejo que todos esses aspectos eles podem corroborar com uma saúde cada vez mais eficiente e acessível para todos. E a gente sabe que o Brasil é um Brasil em vários, né? Tem vários Brasis dentro do Brasil, então os desafios que nós temos regionais são enormes. Muito ótimo. Pedro, eu passo a palavra para você, para os seus primeiros comentários. Muito obrigado, Paulo, Adriana, muito prazer. Essa meia foi o Paulo que me deu. Eu usava meia marrom e preta, eles pedem essa meia de botar em defunto. Aí eu coloquei. Eu falei para ele que quando se vende caixão de defunto, o cara fala, qual meia vai, marrom ou preta? Eu só usava marrom ou preta, então ele me deu, tem mais de uma, passei a usar também. Esse é o Paulo, né, Adriana? Esse é o Paulo. Mas um tema da mais alta importância, até porque nós estamos vivendo mais, durante mais tempo, na vida ativa mais tempo, e realmente isso passa por um processo educativo, um processo que envolve muitas ações, não só na prestação do atendimento do paciente, mas pela prevenção e promoção, pela integração da iniciativa privada com o Sistema Único de Saúde. Aliás, devia se chamar Sistema Integrado de Saúde, não Sistema Único de Saúde, que a saúde suplementar ela é tão importante quanto o SUS. Aliás, você tem 240 bilhões de custo para atender 51 milhões de brasileiros na saúde suplementar e 150 bilhões para atender 150 milhões de brasileiros. Isso tem que ter uma integração, e é um desequilíbrio, e isso precisa ser olhado, precisa ser visto, e as operadoras, o Ministério, investir mais na promoção, prevenção de saúde e educação, não só nos profissionais de saúde. Desde a escola começa essa educação. Ali no Rio Grande do Sul, nós temos um exemplo de uma cidade de Sapucaia, que nas escolas já começa a fazer com que haja orientação de como evitar um AVC, um acidente vascular cerebral, pela alimentação, por uma série de motivos, que são aqueles que vão desencadear uma patologia que poderá ser evitada e fazer com que a gente viva mais tempo e com bem-estar. A inovação ela veio para isso. Não tem como. Na pandemia nós tivemos um salto de avanços ali muito grandes, mas também dependemos de políticas governamentais que compreendem que o complexo econômico e industrial da saúde é uma integração e uma valorização de um sistema que precisa ser também aqui, Paulo, abordado. Não é tema do evento, mas eu faço questão de abordar que na pandemia nós tivemos aqui a certeza e da necessidade de desenvolver a indústria nacional também. Nós ficamos muito dependentes internacionalmente e agora estamos diante de uma reforma tributária que abordei hoje pela manhã, em que nós temos alguns temas que precisam ser abordados. Então hoje a inovação, a incorporação de novas tecnologias medicamentosas, de diagnóstico, precisam acontecer, é importante que aconteçam, para que a gente possa, através disso, fazer com que haja, pela uma sustentabilidade
já que o problema de financiamento da saúde é um problema mundial, não é brasileiro só, mas aqui nós vivemos um problema muito intenso de financiamento, muito grande, ou de falta de financiamento. E eu fico muito feliz de, como parlamentar, ser convidado para estar aqui, porque essas questões também passam pelo parlamento. Ou a maioria delas passa pelo parlamento. E muitas vezes se põe as culpas dos governantes estaduais, municipais e federais, quando na realidade a palavra final é do parlamento. E eu sou um parlamentar do Congresso, principalmente, Paulo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui relator do projeto que reajusta o SUS anualmente, do deputado Brito da Bahia, que aliás está aqui também, e na Câmara nós aprovamos esse projeto para poder fazer uma recomposição daqui para frente. Aí vai para o Senado, no Senado eles fazem a aprovação com uma vírgula, se tiver dinheiro. Já tira toda. Então, agora, na regulamentação, nós vamos ter que corrigir isso aí. Então, são questões que nós temos que, além da inovação, além da tecnologia, cuidar do que está acontecendo. Agora, também, Paulo, na reforma tributária, Adriana, não me alongando muito, dá um microfone para o deputado e fala a tarde inteira aqui. E mistura os temas, né? Essa é a nossa função. Mas nós fizemos, assim, um trabalho muito grande. A reforma tributária ninguém discute, que era extremamente importante. E vai ser bom para o país. Vai ser boa. Na saúde, um trabalho feito pelas entidades representativas e a importância da BIMO, a importância das confederações de saúde, da ABMED, a importância desse pessoal que está permanentemente instruindo o deputado a votar. Nós conseguimos, na Câmara Federal, colocar lá dispositivos médicos para ter uma atenção especial que a saúde teve. Passou, mas passou com vírgulas, que no Senado tem que ser corrigido, porque isso aí aumenta o custo de todos. Nós conseguimos, na saúde, 60% de atenção especial. Os dispositivos entraram, mas daí enumeraram quais são e quais não são possíveis de ter esse benefício. Então, Paulo, eu vejo que nós temos muitos desafios pela frente. Abordei algumas coisas a mais, não sei se queria essas perguntas na frente ou não. Está ótimo. Mas eu acho que é importante. As considerações iniciais são essas aí. Muito obrigado, Pedro, por enquanto. Adriana, você ocupa uma posição fantástica, diretora-geral da Siemens, na área da saúde. Eu queria fazer uma pergunta. Você acredita que a tecnologia um dia poderá propiciar uma saúde igual para todos? Essa é uma pergunta importante, hein, Paulo? Mas eu vou começar a responder ela. A saúde ela não deveria ter gênero, cor, idade, CPF ou CEP, né? A gente deveria pensar no centro do paciente, independente da sua questão social, econômica. E se a gente pensa no centro do paciente, sim, nós deveríamos ter uma saúde cada vez mais equitativa, ou seja, para todos, em todos os lugares, que isso é um propósito nosso, da nossa organização, da Siemens Healthineers, que não está só no nosso... hoje nem paredes mais a gente tem, porque a gente trabalha de todos os lugares, mas isso está no nosso DNA, né? Como é que a gente pode, sendo uma empresa líder de tecnologia para a saúde, para diagnósticos cada vez mais precisos e precoces, como é que a gente pode ajudar nesse futuro e nesse presente, né? Independente do setor público ou privado. Acho que o deputado Pedro falou muito bem, eu gostei, já vou usar, porque eu incorporo na minha fala o que eu aprendo, o Sistema Integrado de Saúde. Eu acho que o primeiro ponto que é fundamental da gente falar de sistemas equitativos é que como a gente pode explorar cada vez mais a colaboração entre os setores, né? Entre o setor público e privado, porque aqui eu vejo um potencial para escalabilidade e qualidade dos serviços de saúde. E aí sim a tecnologia ela é vital. A gente vem falando muito de inteligência artificial, dos impactos da inteligência artificial, mas eu acho que a gente tem que pensar o que a inteligência artificial ela pode resolver ou ela pode solucionar
para as causas de vulnerabilidade de acesso da saúde. Então, por exemplo, um ponto que a tecnologia ela pode ser muito válida. A gente já sabe que, pelos estudos, que até 2030 a gente vai passar por uma escassez, já está passando uma escassez de mais de 10 milhões de profissionais de saúde. Aí que a tecnologia, independente do setor público e privado, ela pode ter uma contribuição muito importante, porque a gente já incorporando a tecnologia de inteligência artificial, por exemplo, em ressonâncias e em tomógrafos, a gente entende que a gente pode propiciar para o médico que ele deixe de olhar ou de fazer tarefas repetitivas para que ele possa ter mais tempo, por exemplo, de analisar a alta complexidade ou um tratamento cada vez mais humanizado. Então, essa tecnologia, ela certamente ela consegue, entre o setor público e privado, acelerar o melhor tratamento para os pacientes. Vou dar um outro exemplo onde a tecnologia ela pode ter no próprio processo de educação dos profissionais de saúde, o avanço da telemedicina e todos os sistemas também de interconectividade ou interoperabilidade de dados, que novamente, parafraseando aqui o deputado, num sistema integrado de saúde, não se deveriam ter dados fragmentados de um lado e de outro. O dado é do paciente, ele deveria estar no centro para que a gente tivesse essa composição de maiores eficiências entre o sistema. A gente sabe que existem gaps assistenciais, regiões que, por exemplo, não têm uma ressonância magnética ou um tratamento adequado para a jornada oncológica. Então, isso tudo a tecnologia pode suportar muito para sistemas de saúde mais equitativos. Nós temos parcerias, por exemplo, com o Ministério da Saúde desde 2013, no programa de radioterapia, onde hoje a gente já está fazendo toda a parte dos upgrades de soluções para quê? Justamente para que a gente tenha maior acesso ao paciente com menor fracionamento de radioterapia. Então, esses são alguns exemplos, Paulo, que eu acredito claramente que a tecnologia ela é um grande impulsionador para que nós possamos ter sistemas de saúde mais equitativos no Brasil e no mundo. Olha, fiquei muito satisfeito com a sua resposta. Quando fiz essa pergunta, eu estou na área da saúde há mais de 50 anos, né? Mas eu gostei muito, eu não tinha pensado nestas facilidades que irão trazer e propiciando com que a utilização muito melhor de todo o parque instalado. Muito legal. Pedro, eu queria fazer uma pergunta, como você está dentro da política, eu tenho me perguntado muito isso. Você acredita que é possível oferecer uma saúde gratuita para toda a população, mesmo considerando, né, Adriana, que a inflação da saúde sempre ela tem um índice mais alto do que a inflação econômica, né? Então, dentro dessa pergunta, eu tenho a preocupação de falar, oferecer a mesma saúde, não necessariamente você ter a última tecnologia para todo mundo. Vocês todos temos carros, aliás, a maioria pode ter carro, mas eu não preciso ter o Rolls Royce, a Mercedes, eu não tenho. Eu tenho um carro que me leve com segurança. Como é que você vê, Pedro, esse ponto de pensarmos em termos uma saúde gratuita para toda a população? É viável ou nós vamos ficar brigando por verbas e orçamentos cada vez maiores? Paulo, uma pergunta complicada. Mas é uma pergunta que merece uma reflexão, é muito pertinente nesse momento. E eu falava ali que durante a pandemia, talvez tenha sido a maior transformação do Brasil, como acontece nos grandes eventos nacionais, mundiais, assim foi na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, se transformaram fábricas de panela em tanque de guerra, em aviões. E na pandemia nós tivemos aí avanços imensos nessa área de capitalização da boa saúde, a telemedicina.
nós tivemos a oportunidade de regulamentar a telemedicina no parlamento. Isso permitiu que o paciente lá em Cucuí de las Palomas, no norte do país, tivesse atendimento de um Albert Einstein. Então, é a telesaúde a serviço, isto é tecnologia, isto é inovação. A Siemens tem sido de uma extrema importância em todos os tempos e tem também se atualizado de acordo com as necessidades e com os avanços. Isso é muito importante. Por isso que eu falo em sistema integrado de saúde. Não é porque sistema único de saúde, quando se pensa só naquele que é pago pelo governo. E sistema único de saúde, para mim, é todo ele, é todo sistema, é o sistema privado, é o sistema público. A inovação hoje, ela coloca a pessoa com um aparelho de ultrageração lá em Manaus, podendo ser interpretada em São Paulo. Uma orientação de um tratamento de uma UTI pode ser na minha cidade de Cruz Alta, orientado pelo Moinhos de Vento de Porto Alegre. Então, são questões que nós temos que regulamentar para que haja o bom uso delas. E fazer isso em cima de dados importantes. E a Adriana trouxe dados aqui que são muito preocupantes, mas são reais. Nós vamos ter uma diminuição de profissionais da saúde. Já estamos tendo na Europa. Já estão nos levando para lá os nossos enfermeiros, os nossos médicos. E aí há necessidade de manter a qualidade com a menor quantidade de pessoas. E isso só vai ser possível com a inteligência artificial. Só vai ser possível com a inovação, que não pode ser feita de qualquer maneira. E também ela pode ser boa e pode ser ruim. Então é por isso que o parlamento não pode fugir desses temas na regulamentação dessa área. Nós temos uma grande deputada lá em São Paulo, lá no parlamento, que é a Adriana Ventura, de São Paulo, que você conhece ela. Trabalhou muito a inteligência artificial, trabalhei com, aliás, a telemedicina, e nós temos agora a inteligência artificial. Eu quero tratar desse tema lá, porque na telemedicina, nós tivemos uma grande, eu sou médico, nós tivemos uma grande resistência na médica nisso aí, muito grande. E superamos isso porque mostramos que era a oportunidade de fazer bem feito, porque ela ia acontecer igual. Não tem, a incorporação de novas tecnologias na área de diagnóstico, ele é fundamental. Essa parceria com o Sistema Único de Saúde, com o Ministério da Saúde, eu continuo insistindo no Sistema Integrado de Saúde, que é isso que nós temos que buscar, para que possamos fazer uma saúde igual para todos. É difícil, mas não pode deixar de ser o nosso objetivo. Isso tem que ser um objetivo e uma busca incessante para a gente colocar à disposição dos mais desvalidos a alta tecnologia que hoje tem à disposição já. E aí se tem também uma visão de que é muito caro, mas essa visão é feita porque só olha o curto prazo. O longo prazo não é caro. E dizia isso, e digo isso também, Paulo, quando tiver que parar, me chama a atenção, Francaro. Em relação a diagnósticos bem feitos ou patologias que terão resultados bons ou ruins. Asma grave. Se for diagnosticado com asma, ele vai ter 20 internações no mês, porque o tratamento é um. Se for diagnosticado com asma grave, aí eu falo em centros de especialização importantes, com tecnologia capaz de fazer com que haja diagnóstico. Ele vai internar uma vez por ano. Então, qual é o maior custo? É o medicamento ou é a internação? É a internação. Então, a visão a curto prazo leva a pensar, mas é muito caro essa incorporação desse equipamento, desse medicamento. Para um pouquinho, mas os benefícios dele a longo prazo? Eles vão fazer a pessoa viver mais tempo, em melhor estado e melhores condições. Deputado, me permita fazer uma adição ao seu comentário exatamente no ponto da incorporação tecnológica. Antes, nós tínhamos muita dificuldade de conseguirmos provar os resultados dessa eficiência, não só pela perspectiva do paciente, mas por uma perspectiva de custo também, né? E hoje, a própria tecnologia, quando a gente promove uma incorporação tecnológica, é possível que com a própria tecnologia a gente meça quais são os impactos
que essa tecnologia pode propiciar para o sistema como um todo. Então, essa visão, acho que na sua fala, essa visão de curto prazo, ela precisa mudar por uma questão de sustentabilidade do sistema, porque senão a gente vai cada vez mais focar no problema e não na solução. E vocês sabem o quanto é importante, por exemplo, para um diagnóstico precoce de câncer de mama, quanto ele é importante não só para salvar a vida de uma mulher, mas também para desonerar esse custo da cadeia, para que essa paciente não fique numa fase de tratamento paliativo constante e que não tenha um desfecho positivo. Então, novamente, acho que essa visão nova, né, de implementar e conseguir provar através de economia da saúde, a gente fala ainda muito pouco de economia da saúde, né? A gente fala muito do tratamento, mas a gente precisa novamente focar na prevenção e na atenção primária através de políticas públicas que sejam eficientes para que a gente consiga implementar essas incorporações. Desculpe, eu quebrei o protocolo aqui, mas só para complementar essa fala que eu vejo que é super importante. Eu vou quebrar o protocolo também. Você falou de mama e a próstata, onde entra? A próstata, Paulo, tem hoje a possibilidade de um diagnóstico mais precoce e um tratamento pontual. Então. Tratamento pontual cura de 100%. Mas ontem eu comentei a história de um amigo meu que ele está encarecendo o exame de próstata porque ele marcou 3 consultas com o médico. Uma para saber se o médico era casado. Ficou preocupado. O segundo, ver se o médico não queria ter amante. E o terceiro, ele falou, mas por que a terceira? Esqueci de ver a mão dele. Então... Mas olha, essa história da tecnologia, da inovação, você sabe que a gente tem que tomar cuidado. Outro dia, eu peguei um aplicativo que eu tenho no meu celular, à noite falei assim, me conte uma história para dormir, porque eu sou um ótimo contador de história. Eu acho que eu devo ter conseguido, na época que eu me separei, umas 3 namoradas só contando história. O aplicativo, eu dormi. A história era fantástica, eu dormi. Então, a inteligência artificial, Pedro, eu vou ficar inútil. Eu acho que eu vou ficar inútil. Mas vamos voltar. Eu acho que nós temos mais um tempinho. Eu queria fazer uma pergunta para você. Adriana, você dentro da Siemens, nós estamos ouvindo, quando falamos em inovação, sempre o tema startups. Muitas startups vindo para a área da saúde. Qual que é a minha preocupação com a vivência de empresário? Você vê possibilidade de uma startup crescer sem ter uma parceria de uma grande empresa? Fracaro, você me apresentou falando que eu era novinha, mas já estou algum tempinho nessa jornada, não só da área da saúde, mas de negócio. Se a gente for alguns anos atrás, a gente lembra que quantos de nós não escutamos que as startups eram as soluções mágicas dos problemas que a gente precisava endereçar. Eu acho que esse conceito ele já caiu por terra. Eu acho que a gente está num momento onde tanto multinacionais, empresas de médio, diferentes portes e as startups, elas precisam colaborar entre si e que elas possam fazer soluções que não sejam soluções fragmentadas, mas que, de novo, que a gente possa colaborar entre si. Então, nós, na Siemens Healthineers, por exemplo, nós, através de parcerias como, por exemplo, o laboratório de inovação que a gente tem no Hospital das Clínicas, a gente fomenta o surgimento e a colaboração com startups. Por quê? Porque a gente acredita que essa dinâmica de governança ela é colaborativa, né? Então, eu não acredito nem que as empresas vão viver sem as startups, nem que as startups sem as empresas. Eu acho que, de novo, eu estava agora visitando algumas aqui no evento e vendo exatamente, eu falei, mas qual é o diferencial que você possa trazer para isso? E
eu penso que a gente pode contribuir, talvez, com alguma ideia e, na verdade, não criar algo completamente novo, mas que seja complementar. Então, novamente, eu acho que a gente precisa, cada vez mais, não só nesse aspecto, mas pensar no movimento cada vez mais colaborativo e integral do que fragmentado. Então, acho que as startups, elas complementam as multinacionais, as empresas globais, as empresas nacionais também. Acho que elas fomentam tecnologia, fomentam inovação, mas elas também precisam ganhar com a governança, com uma série de uma perspectiva e de um olhar que ele é fundamental. Hoje a gente não pode falar de inteligência artificial sem entender muito bem lei de proteção de dados. A gente não pode falar de inteligência artificial sem falar de segurança cibernética. Então, novamente, é muito importante que a gente fomente a tecnologia, que a gente fale de agilidade, mas que também a gente olhe pelo ponto de vista de uma regulação eficaz e eficiente, processos de governança que vão dar essa sustentabilidade ao sistema. Muito bom, adoro ouvir você falar. Pedro, com a inteligência artificial, você é médico, você tem um pouco de preocupação com a velocidade que a gente está tentando implantá-la na medicina? Qual é a outra? Com a inteligência artificial vindo, você tem preocupação com a velocidade que ela estará sendo implantada na medicina? Por exemplo, muita. Por exemplo, um técnico, um médico, confiar totalmente naquilo e não se O que você pensa disso? Muita preocupação, até porque as pessoas não sabem o que é inteligência artificial, Paulo. Muitas pessoas não sabem bem do que se trata, nem de como é regulamentada, nem como pode ser usada. Então, isso é uma preocupação que eu tenho e é muito grande. Por isso, esse projeto, estando no parlamento, eu quero participar. Até vou pedir a relatoria dele, para poder fazer com que pessoas que sejam realmente conhecedoras desse processo possam fazer uma regulamentação adequada. A Adriana falou muito bem sobre a importância de não desprezar as startups, mas também nós temos que ver como é que a Siemens chegou onde chegou. É uma caminhada para poder oferecer serviços de alta qualidade. Então, as duas coisas são importantes. Mas eu tenho muita preocupação, sim, Paulo, porque a inteligência artificial veio para ficar, mas ela precisa ser olhada de uma maneira com governança, de uma maneira que seja realmente sustentável e que não substitua o homem integralmente, e não vai substituir nunca. Até porque vai ser abastecida pelo homem. Então, o homem não pode deixar se dominar pela inteligência artificial. Hoje você diz uma palavra e ele faz um texto. Mas a palavra quem diz é você. O que você quer é você que tem que dizer. Na área da saúde, eu tenho uma preocupação imensa que isso não seja bem regulamentado e bem usado, inclusive com mecanismos de frear certos aspectos que não são bons. Como aqui no Brasil, Paulo, e vou falar um pouco da pesquisa clínica, que eu fui relator da pesquisa clínica no parlamento, sabe disso, e fui relator porque tive nos Estados Unidos, no Hopkins, onde tem 29 prêmios Nobel de saúde, e aqui no Brasil, para se iniciar uma pesquisa clínica, era 1 ano e meio e 2 anos. E quem me palestrou lá foram 2 brasileiras, uma do Rio Grande do Sul, da minha terra lá, que eu conheci o pai dela. O que estão fazendo aqui? Nós não conseguimos pesquisar no Brasil, porque é uma burocracia, há obstáculos ideológicos. Aí eu peguei a relatoria de um projeto que tinha no parlamento, da senadora Amélia Lemos, conversei com o governo, fui relator e aprovamos esse projeto, e hoje a pesquisa clínica é uma realidade do Brasil. São esses avanços que nós temos que colocar à disposição, e aí a inteligência artificial entra na formatação de novas tecnologias, a incorporação de novas tecnologias. Se quer fazer uma saúde para todos de uma maneira que nós sonhamos, vai ter que haver um sistema integrado de saúde e não um sistema único de saúde. Bom, pessoal, no horário em ponto, eu gostaria muito de continuar esta conversa, porque continuo aprendendo.
Isso é importante na vida, meus amigos. Nunca se considerem sabedores de tudo. Sempre temos que estar abertos para continuarmos aprendendo e de que maneira? Ouvindo e prestando atenção. Embora o meu parceiro estava aqui com o celular ligado, o Márcio Bertoni, então não prestou atenção no que eu falei, mas quando ele vier pedir aumento para mim, vou ligar o meu celular e vou ficar com o celular também. Você não acha uma boa ideia? Vou ficar com o celular, assim. Meus amigos... Olha, eu tinha na residência em que eu fiz, o dono do hospital era o doutor Lazarotto. Então eu fui designado chefe dos residentes. E quando eu ia pedir aumento para ele botava um sapato furado. Eu falei, aqui, meu sapato é furado, não tenho dinheiro para comprar sapato. Que aumento, pô? Não, mas o sapato tá bom. Tá tudo bom aqui. Mas, pessoal, Adriana, querida, muito obrigado mesmo de você ter aceito esse convite. Pedro, você com todo o parlamento te amolando o tempo todo, arranjou um espaço para estar conosco. Muito obrigado. A vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado. Então eu passo um minutinho para você se despedir e depois o Pedro. Fracaro, primeiro, novamente, obrigada. Gosto muito de terminar essa fala com aprendizado contínuo, né, e a escuta ativa. Então, é sempre uma oportunidade da gente estar colaborando, entendendo como, né, desafios nós temos na área de saúde, assim, numa lista quase que interminável, né, infinita, mas eu vejo que quando a gente pensa mais em propósito em comum, em sistemas integrados e inteligentes, a gente pode endereçar esses desafios do que a gente tem. Então, eu vejo que a palavra que a gente precisa não só ter, mas executar, é cada vez mais a palavra de colaboração entre setores, entre os agentes, entre as startups multinacionais, o governo, as entidades privadas, públicas, para que a gente possa endereçar as soluções, para que a gente tenha mais pacientes atendidos e com qualidade. Obrigada pela participação de vocês também. Obrigada, deputado Pedro, que sempre, não só aqui, mas em todos os fóruns que a gente está, o senhor está lá, ativo, apoiando, e fico muito feliz aí do seu olhar para a questão da inteligência artificial. Obrigada. Pedro. Eu que agradeço, Paulo, mais uma vez, dizendo já uma frase que é já sabida: ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, nem que saiba tanto que não possa aprender. Cada vez que eu tenho uma reunião com o Paulo, com a Adriana, a gente aprende muito. Primeiro com o fórum, é a oportunidade de aprender, de ouvir, de internalizar aquilo que tu acha importante, tirar o que tu não acha importante, mas é importante. E nesses momentos nós aprendemos muito. E fico muito feliz, Adriana e Paulo, da aproximação das entidades do parlamento. Até porque eu sou médico, eu fiz transplantes renais, eu fiz partos. Em 2002, em Porto Alegre, quebrou o IP, que é o Instituto de Previdência do Estado, responsável por 30% do faturamento dos hospitais. E ali eu fui provocado a ser deputado e aceitei o desafio. E resolvemos a questão do IP no parlamento. E ali eu vi que nós não podemos nos afastar do parlamento. E aí eu vejo a importância do fortalecimento das nossas entidades representativas, no caso aqui a BIM, eu sou vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, da qual eu sou fundador, e essas entidades fazem parte de uma frente parlamentar. Aí deixa eu fazer o meu merchandise aqui, eu já me deram cartão vermelho lá, mas é através dos parlamentos e da força das entidades que nós conseguimos avançar. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Adriano, foi um prazer estar com vocês aqui.